Pedro. 1 Pedro, capítulo 2, do versículo, vamos ler apenas o versículo 9. Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vamos ler tudo junto? Peço à igreja que se coloque de pé, para em uma só voz nós fazermos essa leitura. Diz assim, vamos todos juntos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aí em pé, eu peço ao reverendo Ronaldo que faça uma oração novamente. Senhor Deus, nós somos gratos ao Senhor, Deus, por cada pessoa que o Senhor tem trazido, e de maneira especial para a vida do Getúlio. Tem sido bênção aqui na nossa igreja, pela piedade, a inteligência e sabedoria dele. E agora nós pedimos que o Senhor derrama a luz na sua mente, abre os nossos corações e fala conosco através da tua palavra, que é santo, ó Deus, inerrante, ó Deus, suficiente, autoritativa para nós. Que o Senhor use o seminário Getúlio como servo do Senhor para falar aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Amém. Os irmãos, texto muito conhecido, né? Talvez todos os irmãos que estão aqui já leram ou tiveram algum momento de fazer alguma leitura nesse texto de 1 Pedro, capítulo 2. Esse texto traz algumas peculiaridades para a igreja, né? O tema que eu quero trazer hoje é as expressões de Pedro para a igreja de Cristo. Expressões essas, meus irmãos, que são importantes para a nossa identidade como cristãos, né? Os irmãos fiquem de olho na hora aí, porque eu não devo passar de 2, tá? Algum problema? Com certeza, né? Claro que não. Mas aqui nós vemos aqui algumas imagens que Pedro traz da igreja de Cristo, e propriamente essas imagens se dão pela experiência que o mesmo tem com aquela igreja, com a igreja apostólica que estava se construindo aí. Pedro também fala a respeito dos irmãos que não estão ainda como eleitos do Senhor, das pessoas que ainda não foram alcançadas pela graça, e dá outra imagem àquela igreja de que precisamos pregar o Evangelho, precisamos anunciar, porque há muitos que estão perdidos, porque há muitos que ainda não foram alcançados pela graça do Senhor Jesus Cristo. E ele traz aqui, né, a primeira frase que ele diz é vós porém, trazendo um contraste com o versículo 8, onde ele diz que alguns, né, que não estão dentro da graça são pedra de tropeço e rocha de ofensa, né? São estes que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Mas vós, porém, aí ele começa o versículo 9, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Esse vós, porém, meus irmãos, parece ser uma frase um tanto quanto simples, mas o seu valor é muito grande, não apenas para nós hoje, mas também era muito grande para aqueles cristãos daquela época, uma vez que eles estavam inseridos numa cultura e um aspecto mais político e social voltado para a unificação, né? Nós devemos saber que o Império Romano queria unificar todos em seu império. Mas quando Pedro diz assim, ó, vós porém, aí ele está separando, está identificando aqueles irmãos de uma forma diferente do que as outras nações, os outros povos eram. Ou seja, Pedro irá tratar de uma questão de identidade. Pedro irá tratar de uma questão muito mais voltada para algo que está marcado, algo que te identifica, algo que quando vem em você, podem te dizer assim, olha, aquele ali é um cristão, olha, aquele ali é outro, aquele ali não está como nós. Aquele ali não está na mesma situação que nós. E isso também, meus irmãos, se dá pelo fato de que nós temos que ser testemunhas de Jesus Cristo. E aqui eu elaborei 4 pontos, meus irmãos, essas falas do apóstolo Pedro, onde ele vai trazer, sois raça eleita. É a primeira coisa que ele diz, raça eleita. Essa expressão raça eleita, ela era muito utilizada para descrever o povo de Israel do Antigo Testamento, né?
você tiver a oportunidade de abrir uma Septuaginta algum dia, você vai ver que a mesma descrição em grego lá, para raça eleita, é utilizada para a descrição de povo de Israel, povo eleito de Deus, no Antigo Testamento, né? É a mesma palavra que é utilizada. Então, isso dá um sentido maior de continuidade, né? O povo de Israel começou a ser reconhecido como povo de Deus. Mas agora vocês são povo de Deus. Não apenas os israelitas, mas qualquer um que se entregar a Jesus Cristo. Então Pedro está dando um foco aqui no que Cristo fez. Cristo conseguiu outorgar aquilo que estava restrito apenas aos israelitas para todas as nações, para todos aqueles que conseguissem crer que Jesus era de fato o Filho de Deus. Ele destaca o fato de que, assim como os israelitas eram escolhidos por Deus, agora eles seriam os escolhidos de Deus, né? E muito mais, meus irmãos, uma imagem que o Berkhoff vai trazer muito bem para a gente, né, no livro Teologia Sistemática, de que a eleição, ela se dá muito antes de toda e qualquer coisa. Deus, antes mesmo da criação do mundo, Ele elegeu os seus filhos para a glória de Deus, para o reino de Deus. E não propriamente, né, Ele elegeu outras pessoas ao inferno. Não, muito pelo contrário. Quando nós pecamos, os nossos pais, melhor dizendo, né, Adão e Eva, eles pecaram, eles condenaram toda a humanidade. Então, quando Deus diz que elege alguns, Ele na verdade está demonstrando um evento de graça, um evento de misericórdia. E é por isso, meus irmãos, que é importante nós entendermos essa imagem que Pedro está utilizando aqui. Porque quando ele diz, sois raça eleita, ele está dizendo, olha, vocês são os escolhidos para herdarem a vida eterna. Em outras palavras, ele está dizendo assim, vocês são os filhos de Deus, vocês são aqueles que Jesus morreu por vocês, são aqueles no qual Deus se importa, vocês são importantes, né? E certamente, alguns irmãos poderiam pensar que trazer essa imagem hoje em dia seria dizer que estamos tentando colocar uma pregação coach no meio evangélico, né? Dizer que somos raça eleita, sacerdócio real, heróis da fé, irmãos da igreja, poderosos, né? Que somos mais que vencedores. Mas não, naquele momento era importante porque a igreja estava vivendo um período de perseguição, vivendo um período em que muitos estavam morrendo, muitos mártires estavam acontecendo, e a igreja precisava de ser identificada como povo de Deus para continuar perseverando em fé e pregando o Evangelho. Então nós vemos, meus irmãos, que uma vez que essa imagem é outorgada ao povo de Israel, agora ela é trazida a todos os povos que creem no nome do Senhor Jesus. A segunda expressão que ele diz é sacerdócio real. E novamente Pedro volta ao passado e remonta a questão do sacerdócio israelita, né? Alguém aqui ousa ou tenta pelo menos dizer o que é um sacerdote no Antigo Testamento? Um chute talvez? O que pelo menos o sacerdote tinha de diferente dos outros povos de Israel? Ele levava a demanda do povo para Deus. Ele levava a demanda do povo para Deus. Mas ele era o único que fazia isso. Ninguém mais tinha esse poder, muito pelo contrário. O sacerdote ele era incumbido de levar não apenas os pecados, não apenas as transgressões daquele povo, mas de todas as demandas que o povo estava sofrendo para Deus. Então ele entrava num local que se chamava Santos dos Santos, e era o único que poderia adentrar nisso. E aí quando Pedro fala que vós sois sacerdócio real, Pedro está falando, olha, o véu foi rasgado. Agora vocês também podem entrar nesse Santo dos Santos. Agora vocês também têm acesso direto a Deus. Antes, outrora, apenas o sacerdote poderia fazer isso, apenas o sacerdote poderia levar a demanda do povo. Agora não, agora vocês podem levar suas demandas. Agora vocês podem pedir perdão pelos vossos pecados. Vocês agora têm acesso direto. E é muito mais interessante, meus irmãos, quando notamos que ele não diz apenas sacerdócio, mas sacerdócio real. Sacerdócio real. Aqui Pedro está dizendo que todos os crentes, além de ter acesso, eles não têm acesso por conta da sua linhagem. Você, ao momento que você crê em Deus, crê em Jesus Cristo, o acesso que você tem com Deus, ele não depende se você é da África, se você é da Ásia, se você é japonês. Não depende mais disso. Agora você é da realeza de Cristo Jesus, sacerdócio real. Você passa a ter contato direto com aquele Deus por conta de Cristo Jesus e não por conta de você mesmo.
Não importa de onde você venha, meu irmão, não importa de onde você venha, minha irmã, você agora pode ter contato direto com Deus por conta do sacrifício de Jesus. É interessante notarmos, meus irmãos, que aquela visão era totalmente adversa à visão judaica. Os judeus não aceitavam aquela visão. Para eles havia um nível em que as pessoas deveriam conquistar, né? Principalmente no quesito farisaico, né? Existia o sacerdote, aí vinha embaixo os membros mais leigos, mas que também eram estudos na lei, e aí vinham os analfabetos, aqueles que não sabiam de nada, só eram judeus por conta da linhagem judaica, né? Mas ali Pedro está falando assim, não, aqui todos vocês têm acesso direto, todos vocês são reais, todos vocês são iguais, todos vocês podem ter contato direto, não porque vocês são mais estudados, não porque vocês são mais doutos na fé, não, vocês podem ter por conta de Jesus, por conta do Cristo que morreu. Esse que era perfeito, esse que era santo, esse que era sublime, deu a sua vida por vocês, para vocês conseguirem isso. É o que Pedro está dizendo na passagem quando ele diz sacerdócio real. O terceiro ponto, meus irmãos, vai trazer um aspecto muito mais voltado para o chamado do povo de Deus, a distinção de identidade do povo de Deus. Ele diz, nação santa, né? Se nós pudéssemos colocar um artigo aqui, vós sois nação santa. Vós sois nação santa, povo separado de Deus, indicando que eles são separados do mundo e santificados por Deus. E a visão aqui de santificados, meus irmãos, é sim de ser separado, de ser um povo único, aqueles que estão sobre a terra, mas não propriamente pertencem a ela, né? Esse é o povo de Deus. E como entender isso para os nossos dias hoje, né? Já trazendo uma pequena aplicação. Todas as vezes, meus irmãos, que nós olhamos para o ponto de que Deus nos salvou, Deus nos fez nação santa de Deus, nós devemos entender que nesse mundo tenebroso, nós não podemos nos conformar com este século. Nós não podemos permitir com que as coisas que esse mundo oferece, o que o pecado traz para o homem, seja parte da nossa vida, faça parte das nossas vidas. Nós não podemos aceitar isso. Nós devemos dizer, somos povo de exclusividade de Deus. Nós somos povo separado de Deus, nação santa. As outras nações, elas certamente encontram algum saber de Deus, né? Por meio da revelação geral, por meio da criação. Mas nós não. Nós encontramos a Jesus Cristo por meio da sua palavra, por meio da revelação especial. Nós temos aconchego com Ele. E aqui ele está testificando do porquê aqueles irmãos são chamados de raça eleita e sacerdócio real. É interessante notarmos, meus irmãos, que os pontos que Pedro trata, eles geralmente estão visando o coletivo da igreja. Ele não fala em pontos em relação individual. Ele não traz o individualismo naquela hora. Ele já havia tratado a respeito da fé que deve haver no coração de cada um, do amor. Paulo também entende a necessidade dos irmãos serem fortes, cada um. Mas aqui ele traz uma visão coletiva, uma visão de igreja. E a pergunta que eu deixo para os irmãos, e que eu faço nesse ponto, já partindo para o quarto, é: nós temos sido reconhecidos como uma nação santa? Nós temos sido reconhecidos como uma nação pura diante de Deus? Uma nação separada das outras? Uma nação a qual, por mais que esteja inserida no meio de todas as outras, é diferente de qualquer uma? Nós temos sido trigo no meio do joio? Ou muito pelo contrário, nós temos manchado essa identidade com todas as obras da carne que há em nossos corações e com todos e todas as tentações do maligno e do mundo que está ao nosso redor? Como nós temos sido perante Deus e o que nós temos feito? E o quarto ponto e última palavra que ele traz para nós, meus irmãos, é pro povo de propriedade exclusiva de Deus. E aqui é a palavra que ele mais se estende. Povo de propriedade exclusiva. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Povo de propriedade exclusiva de Deus. É um enfoque tão grande e Pedro quer mostrar um amor que há de Cristo pelos seus filhos, que ele diz: olha, vocês são exclusivos. Vocês são a propriedade exclusiva de Cristo. Vocês são tão amados que
Não há como expressar o amor desse Deus por vocês, não há como dizer o amor de Cristo por vocês, não há como sequer mensurar como isso acontece. Vocês são propriedade exclusiva de Deus. Isso, meus irmãos, certamente ressoaria de uma forma muito feliz naquela época. Mas quando diz propriedade aqui, Pedro está remetendo a uma situação que estava muito notória naquela época, né? As pessoas, elas geralmente visavam os bens materiais. As pessoas, geralmente, elas visavam também aqueles lucros que elas tinham sobre as propriedades, né? Havia também um período de escravidão, ou seja, você poderia comprar ou vender um escravo. Então, tudo era visado na propriedade. Tudo se voltava à propriedade. Se você tinha uma terra, era propriedade sua. Se você tinha uma esposa, era propriedade sua. Mais ou menos dessa forma. Tudo se voltava a essa imagem. E quando Pedro traz a imagem de que nós somos propriedade exclusiva de Deus, ele está dizendo, olha, vocês não têm nada. Vocês não são nada. O que vocês são é de Deus. E o que vocês têm é de Deus. Então, a visão que vocês devem ter a respeito do mundo é que vocês são dele, não propriamente ele de vocês. Apesar que depois nós vamos ver que Cristo se faz o nosso irmão, que Cristo se faz o nosso amigo, que ele fica ali do nosso lado, né? Como também um de nós. E indica também, meus irmãos, esse ponto, que aquelas pessoas, aqueles crentes que pertencem a Deus, são o seu tesouro especial. Esse é o tesouro especial. Mas eu não quero aqui que os irmãos entendam o que eu estou dizendo aqui. Olha, você é um ponto fraco do coração de Jesus, muito pelo contrário. Mas nós somos especiais para Jesus. Há um amor em relação a isso. Mas de forma alguma, você pode permitir que esse amor, que foi de forma tão maravilhosa, tão poderosa, expressa lá na cruz, seja manchado. De forma alguma você pode permitir isso. Muito pelo contrário, nós devemos fazer por onde merecer. Nós devemos fazer, é claro que não somos salvos pelas obras, é claro que não somos salvos pelos nossos critérios, nem pelas nossas ações, mas nós devemos nos esforçar em fé. Nós devemos nos esforçar em amor. Nós devemos reconhecer que, como povo escolhido de Deus, como uma nação separada, nós temos uma obrigação na terra, que é anunciar a volta do Senhor Jesus. E aí, meu irmão, também deixo outra pergunta para você, e não necessariamente você precisa respondê-la aqui. Só pense, nós temos sido essas testemunhas? Nós temos usado essa identidade cristã como prova de que Deus nos ama e como prova de que nós anunciamos esse Evangelho? Ou nós, muito pelo contrário, nós temos sido como alguns extremos calvinistas que dizem que nem sequer pregar o Evangelho é mais necessário, uma vez que todos aqueles que vão ser salvos já estão eleitos? Como nós temos sido, meus irmãos? O que nós temos feito? Qual que é a visão que nós temos a respeito do povo de Deus, da igreja de Cristo e de como essa igreja deve ficar em relação ao mundo? Qual que deve ser o nosso pensamento em relação a sermos considerados tesouro de Cristo? Tesouro de Deus. Nós temos feito por onde merecer, onde Deus se alegra em nossas vidas, onde Deus se alegra em nosso testemunho, ou nós temos sujado esse amor, sujado as ações de Cristo, manchado o sangue de Jesus com as nossas ações pecaminosas? O que nós temos feito? E o porquê, meus irmãos, de que Pedro trata dessas propriedades? O porquê que ele traz essa visão? Eu gostaria de ler aqui para os irmãos uma frase muito interessante que o meu pastor disse quando também veio pregar nesse texto. Os crentes são chamados a testemunhar sobre a maravilhosa luz de Deus que os resgatou das trevas do pecado e da morte. Em outras palavras, meus irmãos, quando ele disse isso aqui, eu achei interessante que ele colocou aqui maravilhosa luz e trevas do pecado a um extremo. Ou você é povo de Deus, ou você não é. Ou você se alia a Deus, ou você se alia ao diabo. Não existe probabilidade de você estar em cima do muro ou ficar no meio termo. Não existe essa probabilidade. É impossível você escolher ficar neutro. Impossível. E por que eu trago isso para os irmãos? Porque, meus irmãos, se nós não temos certeza da nossa fé, se nós não temos certeza do Deus que existimos e que nele vivemos, que nele nos movemos,
como nós vamos ter certeza da nossa salvação, meus irmãos? É triste quando vemos alguns que se dizem crentes dizerem assim: olha, eu sei que posso ser salvo por Deus, mas eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza se vou de fato para o céu. Eu não tenho certeza se sou de fato o povo de Deus. É muito triste dizer isso. Qual vida essa pessoa tem levado, meus irmãos, perante Deus, a ponto de dizer que não confia nele? Porque no momento em que você diz que Deus pode te salvar, mas que você não sabe se você está salvo ou não, você está dizendo: olha, eu sei que ele tem poder para isso, mas eu não confio muito não. É basicamente isso. É basicamente isso. E infelizmente, meus irmãos, nós devemos voltar para aquelas palavras de Jesus, quando ele diz: raça de víboras. Isso parece soar um pouco duro a primeiro momento, mas quando ele diz isso, ele está falando: olha, vocês são falsos. E quando ele diz isso, ele diz para os fariseus, é claro. Mas, se nós trazemos para nós, todas as vezes que não confiamos em Deus, meus irmãos, estamos sendo falsos com Ele mesmo. Estamos trazendo uma imagem de falsidade com Deus, que nos resgatou de um dia. Estamos longe, longe, muito longe da graça dEle e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Que nos resgatou do lamaçal do pecado, que nos resgatou de estarmos no meio de porcos, de comermos lavagem, espiritualmente falando, e nos colocou no sacerdócio real, à mesa com os santos, à mesa comendo com o próprio Cristo. Qual tem sido a nossa visão em relação a isso? Qual tem sido a nossa imagem em relação a isso? Qual é o peso que isso recai sobre os nossos corações, sobre as nossas vidas? E já terminando, meus irmãos, partindo já para o final, eu gostaria de deixar algumas perguntas e também aplicações do versículo. A primeira delas é essa declaração poderosa sobre a identidade da missão dos crentes em Cristo denota a nossa importância de orarmos, meditarmos na palavra de Deus e vivermos uma vida santa. Se temos uma missão de testemunharmos a respeito de Cristo, se temos uma missão de sermos reconhecidos como sacerdócio eleito pelo Senhor, nação santa, sacerdócio real, povo exclusivo de Deus, propriedade exclusiva de Deus, melhor dizendo, se temos essa identidade, nós devemos mantê-la, devemos fazer por onde merecê-la e devemos sempre trabalhar para sermos dignos dela, não por nossos méritos, não por nossas vontades, mas pelo Cristo que nos salvou e pelo mesmo que diz que nós podemos vencer o mundo porque um dia ele venceu. Outro ponto, meus irmãos, que eu gostaria de dizer é que quando Pedro ilustra todas essas questões, ele está dizendo: olha, vocês agora têm a incumbência de testemunharem a respeito de Cristo. Está na mão de vocês. Vocês vão fazer por onde pregar o Evangelho, por onde demonstrar o amor de Cristo, por onde apresentar às pessoas aquele Cristo que vos amou e que também pode as amar com os seus testemunhos. O método é mostrar o testemunho e por esse testemunho gerar palavras e essas palavras serem emitidas ao povo. Nós somos chamados a testemunhar do amor e da luz de Deus ao mundo, meus irmãos. E também volto àquelas palavras de Jesus quando diz: vós sois sal da terra e luz do mundo. Vós sois sal da terra e luz do mundo. O sal, ele não vem, meus irmãos, para dar sabor. A proposição do sal não é dar sabor, é aumentar o sabor. É só intensificar aquilo que já existe. Então, ser sal não propriamente é você ser diferente. Talvez você vai intensificar o pecado com o seu sal. Talvez as luzes que você tem em seu coração, ou a luz que você tem em sua alma, ela intensificará as trevas, porque Cristo mesmo diz que quando as luzes se transformam em trevas, grandes trevas são. Então, quando alguém te disser: sois sal da terra, sois luz do mundo, não pense propriamente que você está salvo, ou você está liberto, ou você não precisa fazer mais nada. Claro, você é sim um povo de exclusividade de Deus. Mas ainda assim, meus irmãos, você pode, infelizmente, pela sua carne, utilizar isso para o crescimento do reino das trevas. Infelizmente. Então, que nós nos policiemos, que nós combatemos os nossos pecados, que nós combatemos a nossa vida errônea perante Deus,
e que nós possamos voltar e dizer, não para nós, mas para o mundo, e não com palavras, mas com testemunho, de que de fato somos povo de Deus. Amém? Vamos orar?